No decorrer de evento em defesa da liberdade de expressão no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fez graves advertências no que diz respeito à escalada autoritária empreendida por alguns dos membros do STF e do TSE. Após discursos de inúmeros parlamentares em defesa da liberdade e da independência e da harmonia entre os poderes, o chefe de Estado salientou a necessidade de imediata reação contra aqueles que descumprem a Constituição Federal e se utilizam de arbitrariedades para intimidar e calar críticos. Bolsonaro encetou, mencionando o caso recente ocorrido na Bolívia e o comparando à situação do Brasil. Eu quero começar pelo final. O que vou falar aqui é de extrema importância. Devemos aprender pelo erro dos outros. Há pouco tempo, o presidente da Bolívia foi destituído, Evo Morales. Ele foi se refugiar na Argentina. Assumiu a senhora Janine Áñez, uma senhora meiga e educada. Evo Morales ficou na divisa, ficou fustigando o governo do seu país até que a sua turma voltou para comandar a Bolívia. A senhora Janine foi para casa, ela perdeu a eleição. Alguém sabe onde ela está hoje em dia? Está presa. Já tentou isso mais de uma vez. Alguém sabe a acusação? Atos antidemocráticos. Dessa forma, ele avaliou. Entenderam? É o que se faz no Brasil. Cria-se um inquérito de atos antidemocráticos e faz o que bem entender com o futuro de cada um. Duvido que eu não seja a pessoa mais atacada, mais caluniada há anos. Se eu me sentir ofendido, vou à justiça requerer danos morais, jamais à prisão. Nesta atuada, o chefe de Estado ressaltou como os cidadãos brasileiros adquiriram consciência a respeito da importância de lutar pela liberdade. Há uma passagem bíblica: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O povo tinha que conhecer, sentir os efeitos, até para valorizar quando viesse a ser feito um grito de independência. Nesse caminho, uma pessoa sofreu bastante, um cabo da Polícia Militar. Sofreu por vários meses. Coloque-se no lugar dele, casado, 2 filhos pequenos, passar praticamente 8 meses longe da família. A gente vê absurdos acontecendo no Brasil. Quaisquer é quaisquer. Respondi a quase 20 processos de cassação dentro da Câmara, todos por falar. Nos finalmente foram arquivados. PT, PCdoB, PSOL, os que mais falam em democracia e liberdade. O presidente disse: vou entrar em campo usando meu exército, meus 23 ministros. O cerceamento da liberdade de expressão, das mídias sociais, não atinge apenas a mim. Carlos Bolsonaro foi meu marqueteiro. Várias vezes chegou a mim ameaça de prisão. Prender o filho do presidente por fake news? Ou prender qualquer um? Perseguem a mim, desmonetizam, caçam covardemente um deputado estadual do Paraná. Uma acusação estapafúrdia, talvez para dar um recado para mim. Tenho falado com meus 23 ministros. Não podemos esperar 2023, olhar para trás e falar: o que não fizemos para o país chegar nessa situação? Não podemos esperar que outros façam por nós, nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Bolsonaro lembrou: lá atrás, Salomão pediu sabedoria. Eu sempre pedi isso e mais: força para resistir e coragem para decidir. Acham que é fácil decidir a graça para o Daniel? Não faltou gente para cima de mim dizendo que vai ter problemas. Ações que tramitam no Supremo são graves para todo o Brasil. Se aprovarem o marco temporal, o que sobra para mim é chegar ao presidente do STF e entregar as chaves. Não vai ter mais economia, vai ser uma balbúrdia no campo. Os poderes existem para ser respeitados, não para um mostrar que é mais forte que o outro. O presidente afirmou: temos poucas pessoas na Praça dos Três Poderes que mandam muito, mas nenhuma delas pode tudo. Jamais serei uma Janine. Acredito em Deus e acredito em vocês. Um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem hoje presos políticos e parlamentares, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral
em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. pix.ajude@folhapolitica.org. Assista! Pela primeira vez eu estou desse lado para ficar mais perto do povo. Quero agradecer aos deputados Sócrates Cavalcante e Capitão Augusto pela iniciativa de convidar parlamentares a participar deste ato em prol da liberdade de expressão. Sei que muito parlamentar não pôde comparecer, mas a representação aqui está excelente. Eu quero começar pelo final, Paulo Eduardo Martins. O que eu vou falar aqui é de extrema importância. Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Jeanine Áñez? Pouca gente conhece. Rapidamente. Há pouco tempo, o presidente da Bolívia foi destituído. Evo Morales. Ele foi se refugiar na Argentina. Assumiu o governo da Bolívia a senhora Jeanine Áñez. Uma senhora de aproximadamente 50 anos, uma pessoa meiga, educada, mulher. Bem, o senhor Evo Morales ficou na divisa ao norte da Argentina com a divisa da Bolívia e ficou trabalhando, fustigando o governo do seu país, até que a sua turma voltou para comandar a Bolívia. Numa eleições. E a senhora Jeanine foi para casa, ela perdeu a eleição. Alguém sabe onde está a senhora Jeanine Áñez hoje em dia? Está presa. Já tentou suicídio mais de uma vez. Alguém sabe qual é a acusação? A acusação é atos antidemocráticos. Entenderam? É o que nós vivemos no Brasil atualmente. Se cria um decreto, atos antidemocráticos, e ali uma pessoa faz o que bem entende, com o futuro de cada um. Democracia e liberdade você tem ou não tem. Eu duvido que eu não seja a pessoa mais atacada, mais caluniada há anos. Isso é liberdade. E se eu me sentir ofendido, eu vou à justiça, requerer o quê? Danos morais, e jamais prisão. Vamos lá. Me permita aqui, já que um dos convidou o senhor para vir para cá da bancada evangélica. Eu tenho falado muitas vezes de algumas passagens bíblicas. Eu acho que estou na terceira e última, né? Posso falar em outras, mas acredito que quando deixar a presidência. Lá atrás eu falei do João 8,32, da verdade. Depois foi difícil, alguns queriam que eu tomasse medidas imediatas, que não aguentavam mais a situação, e eu passei a falar em outra passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O povo tinha que conhecer, tem que sentir os efeitos, até para valorizar quem porventura um dia viesse a dar um grito de independência. Bem, no meio desse caminho, uma pessoa sofreu bastante. É um cabo da Polícia Militar, que é deputado federal.
sofreu com a perda de liberdade por vários meses. E eu aprendi desde cedo a entender ao outro lado na minha vida, em especial dentro dos quartéis. Se coloque no lugar dele. Você se coloque no lugar do deputado, casado, 2 filhos pequenos, passar praticamente 8 meses longe da família. A gente vê aqui absurdos acontecendo no Brasil, mas não quero comparar uma coisa com outra. Eu estava na Câmara em 2001, cheguei em 91, e naquele momento se discutia os limites da liberdade de expressão do parlamentar. Até que alguém teve uma ideia e botou um pronome indefinido plural, ali no meio do artigo 53. Quaisquer. O que é, ou o que são quaisquer? Quaisquer é quaisquer. Não tem que discutir. É a liberdade máxima para vocês parlamentares, porque eu me considero deputado ainda, porque depois de 28 anos, não tem como falar que esqueceu a Câmara, esqueceu o Congresso. Eu respondi quase 20 processos de cassação dentro da Câmara, todos por falar, mas todos lá, finalmente, no Conselho de Ética, ou na Comissão de Constituição e Justiça, no meu tempo lá atrás, o processo foi arquivado. Quem entrou com esse processo? O pessoal do PT, PCdoB, depois PSOL, os que mais falam em democracia, os que mais falam em liberdade, da boca para fora. Agora, as coisas não acontecem ou não são feitas por acaso. Por que o cerceamento de liberdade de expressão? Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias no Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Bem, resolvemos o assunto. Não vou polemizar. Resolvemos o assunto. O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais, não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Vai prender o filho do presidente por fake news? É grave? É. Como é grave prender qualquer brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar que tem a liberdade para defender o que ele bem entender e usar da palavra como bem lhe aprover também. Isso é liberdade. E dessa forma nós podemos sonhar com um Brasil melhor. Agora, ao atingir a mim, cerceando mídias que me apoiam, desmonetizando, caçando covardemente um deputado estadual do Paraná, uma acusação estapafúrdia, talvez para dar um recado para mim. Isso é o que há de pior em qualquer regime. Imaginem, meus senhores, por favor, não quero me valorizar e não falo bem de mim, mas se tivesse um outro no meu lugar, do padrão daqueles que me antecederam, como é que estaria o Brasil? E ao me cerceia vocês, que o perfil do meu eleitor é semelhante ao de vocês. Eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar: o que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia? Nós temos que nos expor, cada um de nós. Não podemos esperar que outros façam por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Lá atrás, o sócio Cavalcante, Salomão, pediu sabedoria. Isso mesmo? Eu sempre pedi mais do que isso para ele. Eu pedi também força para resistir e coragem para decidir. Alguém acha que é fácil eu decidir a graça do deputado Daniel? Não faltou gente para cima de mim. Você vai ter um problema com o Supremo? Olha as ações contra o governo que pode vir. Eu não posso acreditar em retaliação.
Temos problemas graves, problemas não, ações que tramitam dentro do Supremo são graves para todo o Brasil. Prezado Luiz Carlos Reis, como é que fica o agronegócio se aprovarem o novo marco temporal? Daí fica Rondônia. Como é que fica o Brasil? O que vai sobrar para mim se aprovar lá? Duas coisas. Respeitosamente, prezado presidente do Supremo Tribunal Federal, está aqui a chave do Executivo, administra o país, porque não vamos ter mais economia, não vamos ter mais garantia alimentar, vai ser uma balbúrdia no campo. Agora, os poderes existem para ser respeitados, não é para um mostrar que é mais forte do que o outro. Eu tenho dito ao longo dos últimos meses, temos poucas pessoas aqui, nessa Praça dos Três Poderes, que mandam muito, mas nenhuma delas pode em tudo, nenhuma. E eu quero... Quando estava falando da verdade, do conhecimento e da última passagem bíblica, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Tenho certeza, eu jamais serei uma Janine. Jamais. Porque primeiro eu acredito em Deus, e depois acredito em cada um de vocês que estão aqui. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais, como sempre tenho dito, ela é mais importante que a nossa própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade, não tem vida.